pregada pelo evangelista Smith Wigglesworth, com o título O Poder Pentecostal. A mensagem foi pregada em Springfield, no dia 12 de novembro de 1000. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. No versículo 11 nós encontramos: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Meus irmãos, quando nós lemos estas passagens, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós entramos nos mistérios de Deus revelados pelo Espírito Santo, esse trecho da palavra de Deus é maravilhoso. Há muitas coisas nele que nos indicam que existe algo mais do que o poder humano. Cada vez que penso no Pentecostes, fico admirado por causa do poder, maravilhas e glórias que o acompanharam. Ao meditar nisso, sinto que é possível tocar nestas verdades. Então, devemos agradecer a Deus por essa tangibilidade. Não devemos desistir só porque as tocamos, seja o que for que Deus tenha feito no passado. Seu nome ainda é o mesmo. Quando os corações que estão sobrecarregados, enfrentando as necessidades diárias, olham para a palavra de Deus, a palavra, traz um impulso de poder, uma unção que dá a certeza de que Deus realmente os visitou. Foi um dia tremendo quando Jesus deixou a glória. Posso imaginar Deus Pai e o céu inteiro agitados no dia em que Cristo encarnou, quando os anjos foram enviados para indicar o Salvador. Todo exército celestial louvou a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Foi um dia glorioso em que eles contemplaram o bebê Jesus pela primeira vez. O que aconteceu depois daquele dia até ele completar 30 anos de idade, eu suponho que exigiria um grande livro. Era uma preparação para um grande clímax. Eu sei que o Pentecostes foi um processo de preparação para um clímax, pois tudo não foi feito em um só dia. Passaram muitas águas e toda espécie de ocasiões até chegarmos ao ápice de tudo. O poder de Deus está aqui para prevalecer. O Senhor está conosco. Lembre-se do que a mãe de Jesus escondeu muitas coisas em seu coração. Um dia chegou a hora na qual, durante o batismo no Jordão, foi manifestado que Jesus era o Filho de Deus. De que maneira linda isso foi revelado. Primeiro, era necessário que isso fosse indicado por alguém que estivesse repleto da visão de Deus. A visão acontece para aqueles que estão cheios. Você já se perguntou por que não temos essa visão? Não conseguimos muito de Deus nos dias atuais porque estamos precisando dessa visão. Quanto mais temos de Deus, mais as visões acontecem. Quando o Senhor tem você no plano dele, que mudança! Como as coisas operam bem. Você vê coisas sob uma nova perspectiva. Para a medida que você se rende a Deus, ele vai sendo glorificado e o Espírito toma conta de você, levando-o para frente. Então Deus nos dá porções do seu poder maravilhoso.
há manifestações da sua glória e indicações de milagres maiores no futuro. Assim, esses dias que estamos vivendo indicam que dias melhores virão. Que maravilha! Onde nós estaríamos hoje se tivéssemos desistido, se não estivéssemos cheios da visão dada por Deus? Lembro de uma ocasião em que Cristo enviou o Espírito. O apóstolo Paulo não sabia sobre isso. Seu coração acelerou, seus olhos se turvaram. Ele acabaria com tudo em pouco tempo, mas Jesus estava olhando-o. Nós raramente podemos compreender todo o processo quando Deus nos dá a visão. Enquanto Ele nos conduz ao seu plano e opera conosco pouco a pouco, muitas vezes não entendemos. Ficamos surpresos de estar entre o povo das línguas. Está tudo completamente fora da ordem natural. Alguns de nós nunca teríamos entrado no meio pentecostal se não tivéssemos sido atraídos, mas Deus tem um jeito maravilhoso de nos atrair. Paulo jamais teve a intenção de estar entre os discípulos de Cristo, de envolver-se com o homem chamado Jesus, mas Deus estava operando. Ele tem cooperado conosco, levando-nos ao lugar por Ele desejado. É sensacional. Que visão de Deus, que manifestação maravilhosa que Deus tem para Israel, que Deus tem para nós hoje, nos dias atuais. Eu tenho um propósito no meu coração e certamente ele é o plano de Deus para mim. Quero ver Jesus Cristo anunciado ao mundo inteiro e o seu poder ser reconhecido como inigualável. Mas só há um jeito disso acontecer. Quero que você observe no texto bíblico como as pessoas, depois que viram Paulo realizar maravilhas pelo poder de Deus, começaram a agir por meios naturais. Aprendo que, se eu quiser fazer algo para o Senhor, adquirir conhecimento de Deus, a visão dada por Ele, não posso operar por mim mesmo. Tem de haver uma revelação divina do Filho de Deus. Posso ver claramente que Paulo, em sua louca perseguição aos cristãos, teve de ser detido no seu caminho. Depois que foi retirado e teve a visão daquela luz, instantaneamente compreendeu que estava trabalhando do jeito errado. E tão logo o poder do Espírito Santo desceu sobre ele, Paulo começou a trilhar o caminho que Deus queria para ele. Foi maravilhoso o modo como o apóstolo teve de sofrer para entrar no caminho. É o quebrantamento de espírito, as provas da vida, o sentimento de ser levado para um canto, como se algo estranho tivesse acontecido, são modos de conhecer o caminho de Deus. Apenas depois de passar por privações e dificuldades, foi que Paulo teve autoridade para usar o nome de Jesus como fez. Mesmo quando tudo parecia naufragar, Deus permaneceu com ele e fez com que soubesse que havia um poder agindo com ele o tempo todo, capaz de conduzi-lo e de ajudá-lo a expressar aquilo que seu coração desejava. Paulo parecia tão cheio do Espírito Santo que bastava levar até ele os aventais e lenços, a fim de que fossem ungidos. Depois, as peças de roupa eram enviadas aos doentes, e eles logo saravam. Posso imaginar as pessoas olhando e perguntando, mas é tudo em nome de Jesus? Você nota que quando Paulo enviou os lenços e aventais, ele o fez em o nome do Senhor Jesus e o demônio saiu? Aquelas pessoas deviam ter constatado, o nome de Jesus é tudo de que preciso. Mas, então, eles disseram, vamos fazer o mesmo. Aqueles judeus ambulantes, os 7 filhos de Seva, estavam determinados a ministrar os mesmos milagres operados por intermédio de Paulo. Por isso, foram a um lugar onde vivia um homem que há anos estava possuído por um espírito maligno. Quando entraram, disseram,
Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O demônio retrucou: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem possuído pelos demônios saltou sobre eles e os deixou nus e feridos. O nome de Jesus foi usado. Você deve entender que existe o ministério do nome, existe algo nele que encanta o mundo todo. É o Espírito Santo no ministério cristão. É o conhecimento dele. Eu entendo que seja só isso. Quero falar sobre o ministério do conhecimento. É importante que Deus nos ajude a vê-lo. Estou satisfeito com duas coisas: com o conhecimento do poder do sangue de Jesus Cristo e com o conhecimento da sua santidade perfeita. Com isso, sei que estou perfeitamente purificado de todo o pecado e que fui feito santo pelo poder de Deus e pelo conhecimento de sua santidade. Estou satisfeito por conhecer Deus e pelo conhecimento do seu poder, que Cristo é manifesto e o poder de Deus opera em mim, a fim de que eu ministre apenas pelo conhecimento dele. Esse conhecimento é tão eficaz que revela o que a palavra de Deus diz. Esse ministério tem poder para repreender todos os demônios para a medida que é liberado. Por isso, hoje, ministro no poder do conhecimento do ministério de Cristo e entendo que venço o mundo de acordo com a minha fé nele. Reconheço que sou mais do que vencedor, justamente pelo conhecimento que tenho de Jesus, que reina sobre tudo e foi coroado pelo Pai para trazer tudo sujeito a si. As gritarias não afugentarão os espíritos malignos, mas há algo glorificante nela, que conduz a uma harmonia perfeita com a vontade de Deus. A unção não está no grito, contudo, não podemos deixar de gritar, glorificando a Deus. Está escrito: faz parte do ministério do conhecimento de que Ele é Senhor. Mas poderemos compreender que Deus é poderoso sobre todos os demônios e todos os poderes da iniquidade. Nesse momento, Smith Wigglesworth fala em línguas estranhas e logo após interpreta: o santo que ungiu Jesus permanece pelo Espírito naquele que é revestido para usar o nome de Cristo, até que a glória de Deus seja manifesta e os demônios fujam. Esses não podem suportar a glória da manifestação do Espírito. Logo após a interpretação, ele volta a pregar, dizendo: assim compreendo que Paulo andou revestido do Espírito. Isto foi maravilhoso. O corpo do apóstolo estava cheio de virtude? Não. A virtude está em Jesus, pelo ministério da fé e seu nome, mas operou através do poder da unção do Espírito Santo em Paulo. Novamente, ele volta a falar em línguas estranhas e interpreta: a liberdade do Espírito traz o ministério. É um ofício, uma posição, um lugar de descanso de fé. E volta a pregar: para as vezes, os poderes demoníacos podem ser enfrentados de diferentes maneiras, mas o ministério do Espírito, pelo poder do nome de Jesus, nunca deixa de cumprir o propósito para o qual foi chamado. Quem tem o Espírito Santo possui sabedoria e discernimento para perceber o mundo espiritual, porque o Espírito do ministério revela a necessidade daquele que está aprisionado pelo mal. O Espírito ministra tão diferentemente o nome de Jesus. Vejo isso acontecer continuamente, vejo milagres e o tempo todo o Senhor edificando sua obra por meio de uma fé viva no conhecimento da autoridade do nome de Jesus. Ao ler o Evangelho de João, aprendemos muito em poucas palavras. Conhecer-te, ó Deus, e seu Filho, que foi enviado por ti, é ter a vida eterna. Nós devemos ter o conhecimento e o poder de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo, a encarnação de Deus. Devemos ser revestidos com o mesmo poder do Deus encarnado.
Vejo pessoas repletas do Senhor bendito e do poder do batismo, que é a revelação interior do Cristo de Deus. Ele é tão evidente na pessoa batizada, e Cristo está tão presente que no momento em que ela é confrontada com o maligno, instantaneamente ela percebe a sua oposição e é capaz de reagir para a altura. A grande diferença entre os filhos de Seva e Paulo é esta. Eles pensaram que era só usar a palavra. Quantas pessoas usam apenas a palavra? Quantas vezes há derrotas porque se pensa que é apenas a palavra? Quantos foram destruídos porque o milagre não aconteceu quando usaram a palavra? Está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aparentemente parece fácil, mas você deve entender que existem vários sentidos para a palavra crer. Crer é acreditar na necessidade da glória, do poder, que subjuga todos os outros. E o que é a crença? Resumindo, é ter o conhecimento daquele em quem se crê. Não é acreditar apenas no nome de Jesus, mas na pessoa de Jesus. Acreditar na pessoa divina, na palavra divina, na visão espiritual, por causa de todo o poder que foi dado ao Filho de Deus. Maior é aquele que está em você pela revelação da fé do que aquele que está no mundo. Assim, não desanime caso algum demônio não seja expulso. Se ele não sair, não pense que é o fim. Lembre-se de que, se bastasse apenas usar o nome de Jesus, aqueles demônios teriam sido expulsos pelos filhos de Seva. No entanto, não foram. É a virtude do poder do Espírito Santo, com a revelação da divindade e da glória do nosso Cristo, pois todo o poder lhe foi dado. Pelo conhecimento de Cristo, pela fé em quem Ele é que os demônios são expulsos. Reverentemente digo que o nosso corpo é edificado por Deus, a fim de sermos cheios da revelação divina do Filho de Deus. Quando ela se manifesta, confronta os demônios e eles têm que sair. O Mestre está aqui, os inimigos veem o Mestre. Lembre-se de que eles disseram: conhecemos Jesus e Paulo. O ministério do Mestre, como precisamos conhecê-lo até que estejamos repletos da manifestação do Rei, a fim de podermos enfrentar todos os demônios. Irmãos e irmãs, meu coração está repleto do Espírito. O meu apelo é para o povo pentecostal. Aonde está o povo pentecostal? Meu clamor é que não percamos a oportunidade do batismo com o Espírito Santo, a fim de que Cristo seja manifesto ao homem e que todo o poder do inimigo seja subjugado pelo poder de Deus. Os demônios sabem disso. Duas coisas importantes estão diante de mim. Primeiro, ter domínio próprio. Quem não tem domínio de si não deve confrontar os demônios, porque perceberão que são maiores do que ele. Somente quando se está submisso a Deus é que Cristo está entronizado em nosso coração e há a manifestação do Espírito de forma tão gloriosa que nossa vida é coberta desse poder. Nesse momento, Jesus é plenamente glorificado através da nossa vida. Então, primeiro é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. A glorificação dele em nossa vida realizará todos os milagres. Quando Cristo tomar conta do nosso ser, tudo será feito. Quando nos rendemos a Deus, ele se deliciará em permitir que Cristo se manifeste em você. Não haverá dificuldade para repreender o diabo.
ele saberá quem você é. Estou satisfeito porque o Pentecostes ocorreu para que o Espírito de Deus viesse sobre nós. Preciso dizer novamente, o poder do Espírito Santo tem de fazer morada no homem, assim como Cristo se manifesta e ocupa o lugar onde antes estavam os demônios, onde havia religiosos, falsa religião ou onde a religião oficial tomou o lugar da santidade e da justiça. Você necessita de santidade, da justiça e do Espírito do Mestre para que em cada caminhada tudo o que não for como o Senhor Jesus quer saia da sua vida. Isso é o que precisa ser feito hoje. E isso é o que você está precisando hoje. Em espírito, eu lhes peço para buscar o lugar onde Cristo está em poder, a fim de que os inimigos não possam dizer: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Que Deus grave isso em nós, caso o diabo não tenha medo de você, que o Espírito Santo nos faça gigantes e causemos terror aos inimigos de Deus. Jesus nos conhecerá. Os demônios reconhecerão quem somos em Cristo. O Espírito Santo veio até nós para revelar o pecado, a falta de fé, a injustiça. Este é o propósito do Espírito Santo. Fiquemos em pé, oremos e busquemos o poder pentecostal.